Seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede gravar mais um vídeo para o canal. Hoje, nosso breve estudo de hoje será no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e o 24, com o tema Os Verdadeiros Adoradores. Quero aqui agradecer a você que está inscrito no canal, agradecer a você que não é inscrito, mas tem assistido, tem curtido nossos vídeos. Peço a você que se inscreva que é para que o canal possa crescer cada vez mais. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Tá vendo? O Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é o quê? Deus é espírito. Nós não vemos, nós sentimos a sua presença. Então, nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Aí eu coloquei aqui para nós, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, o Senhor Jesus, em seu clássico diálogo com a mulher samaritana, claro, porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos por causa de uma intriga, né, lá do passado, né, porque os samaritanos, quando o reino se dividiu, né, o reino do norte foi localizado onde? Em Samaria, e o reino do sul em Jerusalém. Então, por conta disso, houve aquela discussão, aquele atrito, por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Diz mais para nós. Hoje, há quase 2000 anos, após aquela declaração, Deus continua contando com verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Quem seriam os verdadeiros adoradores? Primeiro ponto para nós vai dizer: os verdadeiros adoradores são aqueles que conhecem a Deus e são conhecidos por Ele. Tá? Ele conhece, Deus conhece os verdadeiros e os verdadeiros conhecem a Deus. Não é aqueles que dizem que conhecem, não, ou acham que conhecem, não. É os que verdadeiramente conhecem a Deus. Deus não vive numa busca desenfreada por qualquer tipo de adorador, que o adore de qualquer maneira. Não, não se pode adorar a Deus de todo jeito. Tem que adorar em espírito e em verdade. Ele é e sempre será adorado de verdade por aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. O Pai busca seus eleitos com o intuito de torná-los seus adoradores. Ele busca os eleitos, né, com o intuito de os tornarem verdadeiros adoradores. Porque tudo quem é Deus. Tudo depende dele. Ele é quem faz por nós. Nós não fazemos por ele. Ele é quem faz por nós. Lembremos da história do profeta Elias e de seu lamento lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 10 e 14. É como se Elias dissesse assim para Deus: Senhor, está um caos tremendo em Israel, e se eu mesmo não vejo solução para este país. E tem mais, o Senhor também está com um problema, porque ninguém mais pensa em te adorar, a não ser eu. É claro, ele, né, achava que só ele que estava adorando a Deus. Aí Deus responde. A resposta de Deus ao profeta, desmotivado, já está demotivado. 1 Reis, capítulo 19 e versículo 18. 1 Reis 19 e 18 vai dizer assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Tá vendo? Tinha 7.000. Elias achava que ele estava sozinho, só ele estava adorando a Deus, que ninguém mais queria adorar. Mas Deus já tinha separado o quê? 7.000 para adorá-lo. Quando a gente pensa que nós não vamos adorar a Deus, mas tem gente adorando em nosso lugar. Então não só é nós que adora a Deus, tem várias outras pessoas que também adoram. Aí diz aí: mais tarde o apóstolo Paulo vai se utilizar desse episódio para falar do futuro de Israel. Romanos capítulo 11, o versículo de 1 a 6. Romanos 11, de 1 a 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo... Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1 a 6, que diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? Não, de modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma.
mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Veja, ele reservou 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. E diz mais: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for pelas obras, a graça não é graça, mas agora é tudo pela graça. E Deus já tinha reservado 7.000 que não dobraram o seu joelho perante Baal. Estavam quem? Adorando a Deus. Ainda hoje o Senhor conta com o remanescente fiel, não só de judeus, mas também de gentios, que formam juntos a verdadeira igreja do Deus vivo. Portanto, não se iluda, o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. E por esses será verdadeiramente adorado, tá vendo? E por esses, quem conhece a Deus, vai ser por eles verdadeiramente adorado. Vai adorar a Deus em verdade, vai adorar a Deus em espírito, porque muitos dizem que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem. Não se esqueça, é importante e fundamental conhecer a Deus para que ele seja verdadeiramente adorado. Porém, mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 e Tito 1,16, né? Porque muitos dizem que conhecem a Deus, mas naquele grandioso dia, Jesus vai dizer: te afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Muito ele vai dizer isso. Tito 1,16 vai dizer assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tá vendo? Que nós não sejamos abomináveis e nem desobedientes e nem reprovados para toda boa obra, mas que nós possamos ser aprovados e que possamos ser conhecidos de Deus. Não apenas conhecer Ele, mas que Ele também nos conheça como verdadeiros adoradores dEle. Segundo ponto, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. E em espírito significa forma sincera, íntegra, completa, devota e amorosa. A adoração feita com o ser interior, ao invés de seguir um ritual externo. Tem que adorar a Deus no coração, adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus internamente, para que externamente seja refletido a nossa verdadeira adoração a Deus e aqueles que estejam à nossa volta sejam alcançados por nós. Em verdade significa de acordo com a revelação do modelo que ele nos deixou, né? A adoração verdadeira deixada por Cristo por meio dos seus apóstolos e profetas permite o louvor aceitável perante Deus, né? Perante Deus, além da edificação espiritual dos irmãos, tá vendo? Perante Deus e além da edificação moral dos irmãos, daqueles que estão em nossa volta, são edificados também com a nossa adoração verdadeira. Aí vai dizer mais: os dois elementos de espírito e verdade são necessários, nenhum podendo ser dispensado, sejamos nós, tais adoradores, rejeitando as maneiras humanas de adorar, que Deus encontre em nós o que Ele procura, tá? Que nós possamos ser verdadeiros adoradores e que Deus encontre em nós o que verdadeiramente Ele procura. Salmo 96, e o versículo 9, que diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, tá vendo? Todos os moradores da terra têm que adorar na beleza da santidade de Deus e tremer na presença dele, porque não é um tremer de medo, mas é um tremer de reverência, um tremer de sabendo que ele é Deus e nós não somos nada. Salmo 95, 6, que também diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tá vendo? Ajoelemos diante do Senhor que nos criou. Adoração em forma de reverência, se ajoelhando perante Ele, sabendo que Ele é Deus e nós não somos nada, apenas suas criaturas. Salmo 29, 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Que nós possamos adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que Ele possa nos conhecer e não só nós conhecer Ele.
que nós possamos ser por eles conhecidos, porque os verdadeiros adoradores são conhecidos de Deus e Deus conhece ele. Nós, aqueles que verdadeiramente adoram, aqueles que sabem quem Deus é, quem Deus representa para nós, o nosso Criador, nosso Pai. Então nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores fazem assim. Que Deus abençoe e que nós possamos ser verdadeiros adoradores e a nossa adoração possa ser refletida e alcançada às pessoas que estão em nossa volta. Amém?